Em nome da Amigos, Encontros de Cultura, agradecemos a presença de todos. Em especial, vamos agradecer a doutora Marília Longo do Nascimento, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul, a doutora Luísa Falkenberg, que durante muitos anos foi conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul. Agradecemos também a presença da nossa querida amiga Érida Santos Ribas. Agradecemos a doutora Nara Raquel Cox, que durante algum tempo também esteve na presidência da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial, e queremos registrar a presença dos colegas, dos integrantes, e agora está entrando aqui o nosso querido pastor, que está também, vai nos acompanhar, de Santa Catarina, pastor Felipe Souza Cruz, seja bem-vindo. Professor Paulo Afonso, participando também a nossa querida amiga Suzete. Vamos dar início, então, pedindo que todos mantenham os microfones fechados. Professor Paulo Afonso, nós agradecemos pela vossa participação neste evento da Amigos, Encontros de Cultura. Aliás, é preciso registrarmos que a imensa dívida que nós e os meus conterrâneos gaúchos temos com o amigo é impagável. O senhor sempre atendeu com muito carinho e generosidade aos nossos pleitos. Inúmeras conferências realizou nos eventos promovidos pela Administração Pública Ambiental no Rio Grande do Sul, pelo Poder Judiciário Estadual, pelo Poder Judiciário Federal, pelo Poder Legislativo Estadual, pelo Ministério Público, universidades, conselhos e associações e entidades profissionais. Registramos também que o senhor, como presidente da Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente, Sobradima, depositou nos gaúchos extremada confiança ao realizar o Simpósio Internacional de Legislação de Pesticidas, no ano de 1986. Não são poucos os registros que deveremos efetuar, contudo, o nosso tempo é muito exíguo. Portanto, pecarei pela omissão e passarei imediatamente a relatar o seu brevíssimo currículo. Professor Paulo Afonso Lê Machado é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, doutor honoris causa pela Vermont Law School, nos Estados Unidos, pela Unesp, em São Paulo, pela Universidade de Buenos Aires, pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é mestre pela Universidade Robert Schuman, Estrasburgo, na França. Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, aposentado. Advogado, professor convidado na Universidade de Limoges, na França, onde atuou durante o período de 1986 a 2003. Professor do IB Unesp, no período de 1980 a 2004. Professor da Unimep, de 2001 a 2020. Prêmio Elisabeth Raub, da Alemanha e Bélgica. E Chevalier de la Légion d'Honneur, prêmio de destaque pela França, pelo governo da França. E, especialmente, o nosso livro, que é um ícone da literatura jurídica ambiental brasileira e, por que não dizer, mundial. Autor do livro Direito Ambiental Brasileiro, que já está na sua 27ª edição. Professor, não ouso roubar mais tempo. A palavra é sua. Quero dizer da imensa honra e satisfação encontrar tão grandes e dignos amigos e amigas do Rio Grande do Sul. Convite do Dr. Paulo Regis Rosa e Silva. E também é uma amizade de mais de 30 anos
e que sempre me tratou com muita distinção, fraternidade, generosidade no Rio Grande do Sul e em outros lugares em que nos encontramos muitas vezes. Eu sempre digo que sou um aprendiz dos gaúchos e das gaúchas. Não é por esse instante de fala que eu diria isto. Acho que não sei mesmo se eu falei isso um dia, possivelmente, ao Paulo Regis. Quando eu era estudante de Direito, eu tive a oportunidade de organizar uma viagem mais longa. E foi a viagem que eu escolhi, quando estava passando para o quarto ano da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, eu empreendi uma viagem de trem, acho que 2 dias, mais ou menos, de São Paulo a Porto Alegre. Me recordo bem passando por Santa Maria. Então, eu fui muito bem acolhido no Rio Grande do Sul, ficando na casa do estudante. E acho que uns 3 ou 4 dias aí, e depois vim para Curitiba, e Curitiba, São Paulo. Então, vejam que há muitos anos, há mais de 50 anos, que eu tive a alegria e a honra de conhecer o Rio Grande do Sul. E sentir a brasilidade, ao mesmo tempo, essa força federalista do Rio Grande do Sul. E, então, falando de meio ambiente, eu fico feliz porque vocês tiveram muita fibra na construção do direito ambiental. Vou tocar. Nessa palestra, até me perdoem isso, mas que seja, não é este ano, por coincidência, eu estruturei essa palestra e a fiz em março, em Milão, no dia 11 de fevereiro, e na Universidade del Studio de Milano Bicocca e na Faculdade de Direito da Universidade de Bremen, Alemanha, 17 de fevereiro de 2020, uns dias depois. Quando felizmente consegui fazer essa viagem, falei sobre outro tema em Lyon, porque logo depois estava começando, lamentavelmente, a epidemia. O texto, evidentemente, está em português, o texto que eu utilizei, que fiz, estava em francês. Eu estruturei aqui o passado, o presente e o futuro do direito ambiental. Espero e quero muito ouvi-los, as questões que me deram a honra de fazer. Situando o passado, nós vamos fazer uma memória da Conferência de Estocolmo, de 1972. A Conferência de Estocolmo foi importante porque foi a primeira vez que a Organização Mundial das Nações Unidas convocou uma conferência dedicada ao meio ambiente. E foi uma conferência frutuosa em Estocolmo. Eu pude, depois de 10 anos depois de 72, portanto, em 82, tive a honra de passar uma semana em Estocolmo, convidado pelo governo sueco, falando até no 10º aniversário do evento de Estocolmo. E Estocolmo, então, vem marcar um sacudir que os países dizendo, olha, o meio ambiente é importante. Agora, claro, houve dissensos, não houve unanimidade. A posição mesmo do Brasil foi uma posição que até hoje nos causa um certo desconforto. E não se sabe bem, eu procurei levantar esses dados, mas nunca os tive realmente na mão de dizer que houve até uma fala lá de um representante do Brasil dizendo venham poluir no Brasil, porque poluição significa progresso. Então, quer dizer, foi um início importante, mas não tranquilo. Bom, caminhamos, mas o importante é que isso repercutiu no Brasil. O Brasil, então, sai lá de 1972 para 1973, um ano após, criar a sua Secretaria Especial do Meio Ambiente, que foi convidado para esse cargo de secretário federal o professor Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi secretário durante 13 anos. Muitos daqui
desde conhecer o Paulo Nogueira, que faleceu, lamentavelmente, o ano passado. Tive a honra de ser seu amigo e ele ser meu amigo. E foi uma pessoa especial, especial por todos os motivos. Formado em Direito, formado em Ecologia, foi professor de Ecologia, neto do presidente da República, Campos Salles, pouca gente sabe desse detalhe, de uma família tradicional de São Paulo. Ele tinha um grande trânsito no meio também da indústria, era ecólogo e treinador da indústria, porque ele era industrial também. Eu herdou uma usina de açúcar, e então ele sabia navegar no começo desse meio da caminhada do meio ambiente. Então, nós vamos registrar aqui, depois de 72, o ano de 81, que é o ano da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. O governo Figueiredo, conseguimos, já em 79, eu tinha ido para a França fazer meu mestrado em 77, 78, consegui um apoio da Faculdade Internacional de Direito Comparado de Estrasburgo, que me ajudou a montar o primeiro curso internacional de direito ambiental no Brasil, em 1979, quando fundamos a Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente, que o Paulo Reis falou. Daí, pude me organizar junto com o Paulo Nogueira e tive a honra de colaborar com ele na elaboração da lei. E quero situar alguns pontos importantes dessa lei. Essa lei afirma o direito à informação ambiental, primeiro ponto. Segundo, ela abre a possibilidade da participação da sociedade, das associações no Conselho Nacional de Meio Ambiente, no CONAM, onde o Vladimir Ortiz esteve lá também, o doutor Antenor certamente também esteve lá, e eu tive a oportunidade de representar a Sobradima, nomeado pelo presidente da República, de 1984 a 1986. É bom lembrar que o CONAMA não se organizou no mesmo tempo que chega a lei de meio ambiente. A lei é de 81, ele só conseguiu se estruturar em 84. Não foi fácil começar o CONAMA também. O que a revolução jurídica que ocorreu nesta lei, podemos dizer revolução jurídica, nós, a maioria temos aqui formação jurídica, mesmo os engenheiros, os médicos que não têm essa formação, foi a inserção da responsabilidade civil objetiva ambiental. Eles não precisariam mais ter prova do dolo e da culpa para que se caracterizasse a obrigação de prevenir e a obrigação de reparar o dano ambiental. Tive a honra de escrever este artigo. Inclusive, é um artigo, é o 14, parágrafo 1º, vão ver que é um artigo muito curto, em que, além da responsabilidade, coloquei também a presença do Ministério Público, federal e estadual. Então, o Ministério Público já tinha uma legitimidade de algumas coisas antes dessa inserção na lei. Eu era do Ministério Público e tive até o apoio da Associação Paulista do Ministério Público na elaboração desse texto. Telefonei para o presidente Alvarenga, que com solidariedade fomos em frente. Então, é uma lei que dá bases para o meio ambiente. Tanto que essa responsabilidade civil, o professor americano Roger Findlay me disse: vocês fizeram um milagre. Os americanos conseguiram ter essa responsabilidade, mas de uma maneira fracionada, lei por lei, lei de águas, lei de ar, não puseram na lei geral de 1969. Bom, visto isso, nós passamos da lei de 81 para a lei da ação civil pública. A ação civil em si já constava na lei de 81. Mas o Ministério Público achou importante ter uma estruturação maior
da sua presença em matéria ambiental, antes da Constituição de 88. É interessante, mesmo na posição de membro do Ministério Público, que eu fui durante 30 anos, eu tive esse sentido de que as associações precisavam ter o seu campo e a sua chance. No grupo no projeto de 1981, apresentamos as associações, também tendo legitimidade processual. Mas essa foi a única ideia que foi vetada pelo presidente da República. Mesmo, vamos ser sinceros, vou tirar o meu paletó aqui, o professor Paulo Nogueira Neto não era muito favorável a essa ideia. Ele temia, achava que as associações iam encher os fóruns do processo, o que não ocorreu. E, então, ocorreu que, em 1985, conseguimos passar a presença das associações que estão até hoje presentes. É verdade, e eu falo nesse artigo, que vai até ser publicado agora no Brasil, um livro coordenado pelo Edson Milares, Ação Civil Pública depois de 35 anos, em que eu digo que se deu o direito das associações participarem, mas, de outro lado, se puseram um breque da participação, porque os diretores das associações poderão ser processados, o que não ocorre nos seus patrimônios particulares, o que não ocorre com os poluidores, com os empresários que seriam processados. Eles serão responsabilizados só como no patrimônio das empresas. Isso é interessante que, nesse livro que está saindo agora pela revista Tribunais, o desembargador aposentado, que foi presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nalini, ele me cita num livrinho que eu escrevi logo depois que a Ação Civil Pública saiu, chegou à segunda edição, depois não reeditei, ele cita a minha crítica à lei da Ação Civil Pública. Quer dizer, não é uma lei maravilhosa para a sociedade civil. Cada um de nós temos o direito de ingressar em juízo pela ação popular ambiental, principalmente com a redação que ela passou a ter na Constituição da República. Bom, isso, nós passamos à Constituição de 1988. A Constituição, a Sociedade Brasileira de Direito Ambiental, junto com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, trabalharam como um acordo. Pessoalmente, a diretoria, eu e outros diretores, como o Toshio Kai, que me acompanhou em algumas viagens, nós somos em todas as capitais dos importantes estados do Brasil. Fomos a Porto Alegre, inclusive, Florianópolis, Curitiba, ouvir os nossos companheiros e companheiras. Então, o artigo 225 é fruto de muita reflexão. Queríamos mais. Por exemplo, como eu vou citar, quando trabalhamos no estudo de impacto ambiental, que eu vou falar. O que é importante é que, se nós olharmos a redação, o artigo 225, ele não é uma novidade, infelizmente, no mundo. Já a República Portuguesa, o Reino da Espanha, eles já tinham textos sobre meio ambiente nas suas respectivas constituições, Portugal de 1976 e a Espanha de 1978. Mas um texto tão longo, tão forte como o nosso, não havia ainda. E forte por quê? Na cabeça do artigo, no capítulo 225, é mais ou menos parecido com os outros, em que se afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E depois se encaixa a ideia desse diálogo intergeneracional das presentes gerações com as futuras gerações. Isso é um avanço que veio, essa ideia de presentes gerações e futuras, do relatório Brundtland, que foi feito pelas Nações Unidas. Não vou alongar, para nós falarmos quais as ideias principais. Então, é o equilíbrio. E esse equilíbrio é um fato assim.
importantíssimo em tudo. Ainda saía até no jornal Le Monde, anteontem, um artigo rememorando de Albert Camus, que foi um grande literato francês, teve o Prêmio Nobel de Literatura. Ele fala que o equilíbrio exige esforço. E realmente, em todo sentido, porque é a noção que nós temos que caminhar até para chegar no licenciamento ambiental, que eu fiz um trabalho que vai ser publicado já futuramente, tá? Nos primeiros semestres, eu fiz um longo trabalho de pesquisa sobre o princípio da prevenção. E fui ver no sentido, principalmente da Comissão Internacional de Direito Internacional, Comissão de Direito Internacional, que é um órgão da ONU, essa ideia da prevenção que foi trabalhada durante anos nessa comissão, falando que a gente levar as questões ambientais para uma conciliação. Em francês se fala concertação, uma conciliação, quer dizer, no sentido de estarem presentes numa mesa de negociação. E os que estiveram, o secretário do Meio Ambiente que está aqui, o presidente da FEPAM também que está aqui, que foi o Vladimir, então, que resultado, viram como é importante ter essa negociação honesta, digna, pública, límpida e harmônica. Então, nós passamos, então, é interessante a ideia forte que nós conseguimos passar no controle do Congresso Nacional em duas hipóteses importantes. Nos espaços territoriais protegidos, que são os parques nacionais reservas, e o controle da política nuclear, da criação da usina nuclear, que só pode ser criada por lei federal. E é interessante, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, em 5 de abril de 2018, eu passo a ler, pelo voto da ministra Carmen Lúcia, as medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais, especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao artigo 225, inciso 3º da Constituição da República. Então, eu não faço política nas minhas assertivas, mas não posso deixar e silenciar que uma medida provisória recente de sucedência ao presidente da República não está ainda julgada, mas ela não tem a licença na Constituição, porque ela privatizou o Parque Nacional de Iguaçu e outros 2 parques, se não me engano, Lençóis Maranhenses e outro parque lá do Ceará, por medida provisória. E essa medida vai ser anulada pelo Supremo, porque, como está dito, é por lei, é o poder legislativo que tem nas unidades federais, é o Congresso Nacional, nas unidades estaduais, a Assembleia Legislativa, né, e nas unidades municipais, a Câmara Municipal, que poderão autorizar a alteração ou a extinção desses espaços territoriais. Tanto que já houve um julgado em São Paulo há muitos anos, quando o governador do estado, Orestes Quercia, quis cortar o Parque da Serra do Mar por um decreto, e isso acabou sendo objeto de análise do judiciário, que foi declarado ato inconstitucional. Então, esse é um dos temas importantes, que está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º. O que interessa, e é o segundo ponto nessa questão da Constituição, só vou falar desses dois, por causa do tempo, é o estudo prévio de impacto ambiental. Essa é uma marca altamente elogiável para os nossos constituintes, porque é o único país do mundo que me consta até agora que tem o estudo prévio de impacto ambiental dentro da Constituição, não uma lei infraconstitucional, que é a redação que todos conhecem, agora que já tendo sido valorizado o estudo já por uma
a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, e já em 1994, quando foi relator o ministro Irmão Galvão, num caso em que, em Santa Catarina, havia se abolido o estudo de impacto ambiental, se mudado regras do estudo de impacto ambiental, o Supremo declarou inconstitucional essa medida. O importante, a meu ver, do estudo do impacto ambiental é que, na Constituição, está afirmado o princípio da publicidade do estudo de impacto. Quer dizer, não está previsto na Constituição, a gente queria isso, mas não conseguimos, mas há diversas constituições estaduais que tenham audiência pública. Mas, pelo menos, a publicidade. Não há estudo prévio de impacto ambiental secreto. Essas foram as ponderações, e quero afirmar e retornar também da importância de que foi a Conferência Internacional sobre Pesticidas, que Paulo Régis Rosa e Silva lembrou e nos ajudou muitíssimo a fazer esse seminário em Porto Alegre, porque foi a base, a luta para a afirmação da Lei 7.802. E também, hoje, já confirmado pela Constituição de 88, que os estados têm possibilidade, e houve essa mudança disso, na produção e consumo, os estados têm possibilidade de também autorizar em matéria de agrotóxicos. Querem confundir a denominação, falando em defensivos agrícolas, não é correto, a lei não agasalhou essa denominação. Também não é a linguagem internacional, que é pesticida, que tem esse sufixo ida, que é a mesma que homicida, assassino, é homicida, pesticida porque mata a peste, mas nós proferimos agrotóxicos. Mas essa denominação, se não é uma lei sem defeitos, ela tem, a meu ver, ela não obriga, apesar que hoje a Anvisa tem os poderes de fazer esta conferência, esta verificação, esse monitoramento do que das aplicações em produtos sobre agrotóxicos, mas foi uma lei que o Rio Grande do Sul, inegavelmente, contribuiu muitíssimo. Agora, vamos passar ao segundo ponto. Vou falar de dois pontos na hora presente. Um caso que foi de Brumadinho, Mariana, e o caso da Amazônia. E depois, no terceiro item final, eu vou falar sobre o acordo de Escazú, que o Brasil assinou com todos os outros países da América do Sul, da América Central, da Caraíbas e México. Então, e que recentemente o Senado da Argentina aprovou por unanimidade o acordo de Escazú. Bom, nós chegaremos lá. Já temos 35 minutos decorridos, temos 25, quero ver se falam mais 10 só, para poder haver a participação. Questão das barragens. Por dessas coincidências, agora, dia 5 de agosto, saiu um documento interessantíssimo, um documento que sobre gestão das barragens, e que vem nessa, e que eu tive acesso a esse documento, preparando até para vocês ainda, e que se fala que, não sei se é se chama Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos, e que, no princípio 15, diz divulgar publicamente e oferecer acesso a informações sobre as estruturas de disposição de rejeitos para apoiar a prestação de contas e responsabilização pública. Eu tive a honra de ter sido convidado pela Escola de Direito, Dom Helder Câmara,
dos jesuítas, lá em Minas Gerais, e há 3 anos, para dar um curso de um ano. Fui professor convidado, dei um semestre, no segundo semestre. E quando tinha, lamentavelmente, ocorrido o desastre de Mariana. E levantei, então, as questões das barragens é que, se nós formos, nós vamos ver que há o seguinte: houve a estruturação de uma lei em 2010, Lei 12.334, que é sobre segurança de barragens. Eu analisei já, na edição do meu livro de Direito Ambiental, nesse ano, essa lei. E critiquei essa lei. Quem sabe eu não tenha criticado com veemência, com ter sido mais claro na minha crítica. Acho que até usei um português um pouco difícil, que eu não costumo usar, mas eu não fui tão claro que eu deveria ter sido, a meu ver. Não isso que eu iria modificar ou não, mas a verdade é essa. Por quê? Porque esta lei ela dá a inspeção final da barragem para a indústria, para a mineradora. Não, e depois se revelou mesmo, depois que veio Brumadinho, então, com a brutal morte de tantos brasileiros e brasileiras, que os mineradores, as empresas, tinham tido influência direta no texto da segurança de barragens. Então, mas mesmo assim, porque vocês vejam, afirma o artigo 9º dessa lei, a inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de segurança de barragem, pela própria equipe de segurança da empresa. Quer dizer, não é possível a pessoa ser juiz e autor no mesmo processo. Quem estudou direito sabe disso. Se você é interessado, você tem que procurar quem vai dar o juízo. Tem problemas de ruptura da barragem ou não? A pessoa tem que ter um mecanismo independente. E é o que hoje, agora, os mineradores vêm afirmar, agora no dia 5 de agosto, claro, você vai dizer, depois da morte de tanta gente. É verdade, mas é isso que vem afirmado agora por esse padrão global da indústria de reagentes, que deve funcionar um perito, um engenheiro, independente da empresa, na análise da vistoria. Congelou para mim, Paulo. Eu peço escusas aí, mas o problema não é aqui, o problema é na suíte. Tá? O congelamento não foi aqui. Aonde nós estamos gerando isso é na suíte. Então, peço escusas. O problema aqui é onde está gerando a... Doutor Paulo, será que está escutando? Não sei. Doutor Paulo? Que ele pode estar falando e... Agora que movimentou um pouco. Ele está falando... Ele está falando, mas ninguém está escutando. Tá? Doutor Paulo, tem que ligar o microfone, doutor Paulo. Tá? O microfone está desligado.
Ele saiu fora agora. É a nossa tecnologia, né? Ele está fora do grupo. Aproveitar para cumprimentar o doutor Francisco Ferreira. Saudação, meu amigo. Aperta o teu microfone. Pronto. Estamos voltando? Voltou. Estamos voltando ou não? Agora voltou. Tá ligado? Depois Tá ligado? Obrigado. Tá bom? Tem acontecido, às vezes, isso aqui, né? Nessa região cai a internet, às vezes. Peço desculpas a vocês, mas não dependeu de mim. Então, vocês estavam vendo, a questão de Brumadinho mostrou que não houve fiscalização correta. E eu vou ser muito sincero, Minas Gerais é um estado difícil, porque as ligações de todos os poderes com os mineradores é muito grande. Porque o próprio estado já chama Minas, Minas Gerais, quer dizer, é um estado de mineração. Então, eu digo isso porque, quando eu fiz essa palestra, logo depois que ocorreu esse fato, lá em Minas, eu achei que o auditório ficou praticamente mudo, sabe? Não houve participação de resposta e tal, porque, com todo respeito, carinho, tal, que merece o Estado. Nem meu bisavô foi, Rodrigues de Alckmin, foi juiz em Minas Gerais, era mineiro, mas as pessoas não podiam estar se manifestando tão amplamente, porque pode ser muita ligação com as próprias empresas mineradoras. Agora, ocorre que é um fato, a meu ver, que foi uma chaga na parte jurídica ambiental no Brasil. Passemos rapidamente para... eu estou aqui para fazer um pequeno atividade, um marketing do meu livro. Esse é o meu livro que foi lançado agora, que está com 1.450 páginas, que é um esforço grande de a gente querer se posicionar, lutar por muitos anos. A questão da Amazônia, segundo ponto de vista. A nossa Constituição, no artigo 225, parágrafo 4º, ela prevê biomas que estão protegidos. E fala, inclusive, que as legislações e as atuações nessas áreas, inclusive da floresta amazônica, está prevista. Portanto, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, o Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Quer dizer, a legislação meio florestal de 2012 prevê a reserva legal e as áreas de preservação permanente. Portanto, aí não é questão de não ter legislação. A falha aí não é no campo jurídico, é uma falha política. Você está vendo queimadas, você está vendo falta de conscientização. É porque não tem havido a fiscalização dele. É questão de implementação da legislação. Ir um pouquinho mais à frente, porque, por causa do tempo, eu publiquei no ano passado esse livrinho aqui, Estudos de Direito Ambiental, número 3. Eu trato da questão de Escazú aqui. Escazú é uma cidade da Costa Rica, em que, por 2 anos, quase 3 anos, foi até rápida essa estruturação deste acordo. No Brasil, só houve uma reunião, mas houve em torno de 9 reuniões
dos países. Essa de até no Brasil, em Brasília, tive a honra de fazer uma pequena palestra lá em Brasília. É sobre direito à informação ambiental, direito da participação na tomada das decisões públicas e direito de acesso à justiça. Para a legislação brasileira, não há grandes modificações. Nós, brasileiros, já temos uma legislação avançada. Agora, entretanto, nessa informação, que é um tema que eu tenho muito carinho, 2 temas que eu tenho trabalhado muito, é informação e águas. A informação, direito à informação, a novidade é que se prevê um reexame, uma verificação periódica do estado da informação ambiental em cada país por um organismo independente do governo. Isso é importante. Hoje, a técnica de monitoramento, para dar resultado, tem que ser organismos independentes dos governos. Então, essa, para meu ver, é no item para ser curto, acesso à informação. Na questão da participação, o que achei muito interessante, e comento aqui nesse pequeno livro, é que todas as observações que qualquer cidadão ou cidadã fizer numa audiência pública ou numa consulta pública, elas devem ser levadas, recolhidas, portanto, gravadas, inseridas e comentadas. Não que elas devam ser necessariamente aprovadas, não que necessariamente vá valer a opinião de cada um, não, senão seria uma balbúrdia. Mas uma pessoa que vai lá civicamente participando, a ideia dele não seja imediatamente jogada no lixo. Então, quer dizer, o respeito à participação cívica é valorizado de forma muito interessante dentro do acordo nesse caso. Que se numa ata, nos gravar uma audiência, se faça totalmente publicamente e levando-se em conta a opinião de cada um e analisando naquilo que em direito administrativo, todos sabem que trabalhar, motivação do ato administrativo. Na questão do direito ao acesso à justiça, se fala, por exemplo, de uma maior rapidez na justiça, se fala questão do ônus da prova. No Brasil, recentemente, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Na minha edição aqui, da 27ª, eu faço uma análise sobre o ônus da prova. Eu sou, na minha opinião, tenho muito cuidado com essa mudança do ônus da prova. Então, é nesse sentido que, não quero até deixar de mostrar, então, o que eu não tinha até colocado na página, poderia ter feito, mas, por exemplo, eu colocaria agora, porque é uma questão a ser levada em consideração, porque também os direitos do réu, os direitos de quem é processado, precisam ser levados em conta, porque senão será sempre um desequilíbrio da balança. Então, é nesse sentido que acredito que deva ser ponderado, sem forçar na responsabilidade, aqui, quando eu falo aqui, responsabilidade civil, aqui, na página 431 do meu livro, eu estou dizendo assim, porque o livro está escrito, né? O que eu penso está aqui, quer dizer, as pessoas podem gostar ou não. Então, eu termino dizendo que
ainda que se possa entender que a vinda da súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça representa um apoio para a prevenção e a reparação da degradação ambiental, será bem-vinda a informação exaustiva sobre todas as decisões judiciais anteriores que fundamentaram a edição da referida súmula. O meio ambiente precisa ser defendido com coragem criteriosa, mas sem artifício na interpretação. Quer dizer, porque a inversão que está se operando pela súmula do STJ, ela vai levar, tem sofrido críticas nesse sentido, porque todo o tempo que é escasso para nós examinarmos todo o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, e também a maneira como o ônus probandi, como é que se desloca ou não. Então, é questão que, por exemplo, eu digo que caberá uma ação judicial pretendendo a mudança na qualidade do combustível utilizado pelos veículos numa determinada cidade por causar nociva poluição do ar. Aí aplica-se ao ônus da prova. Mudança. Caberá ao réu provar que a qualidade do combustível vendido e utilizado não causa poluição. Numa ação judicial em que se imputa a uma empresa a emissão de sons de forma nociva, caberá reprovar a qualidade dos sons que emite e provar que essa emissão não é nociva à sadia qualidade de vida. E no terceiro exemplo que eu dou, numa ação judicial, que o autor pretenda a remoção de um prédio construído numa área de preservação permanente, veja um caso que houve até que eu não quis dar parecer lá em Santa Catarina, numa propriedade rural, caberá ao réu provar que o prédio não está edificado no espaço da área de preservação permanente. Entretanto, há críticas, por exemplo, que diziam que não havia necessidade ou espaço sobre a súmula 618. Pior, ao falar em ações de degradação ambiental, a súmula traz dúvidas sobre como ficaria o ônus da prova em outros casos, como afirma Tiago Zapata, num jornal, num artigo no Valor Econômico, de 14 de novembro de 2018. Então, eu quis trazer essas questões, quer dizer, o direito ambiental dá chance para essas diversas ideias, nós progredimos. Claro, há todo um terreno hoje de posicionamentos dentro do Ministério do Meio Ambiente, ações do IBAMA, que causam perplexidade, para dizer o mínimo, e que podem ser muito bem analisadas no sentido de que é preciso que a Constituição e as leis do país sejam observadas. Eram as reflexões que eu acredito que fiz agora em 53 minutos, esperando muito a colaboração e a palavra dos meus queridos companheiros e companheiras. Muito obrigado. Não estou ouvindo agora. Está desligado o microfone, Regis. Nós agradecemos, doutor Paulo, agradecemos a palestra e disponibilizamos para que os participantes possam formular perguntas. Enquanto o pessoal pensa... Doutor Vladimir. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas, quero aproveitar a oportunidade, doutor Paulo, para manifestar a minha enorme satisfação em tê-lo aqui conosco e perceber que aquele mesmo espírito dinâmico, tá, que eu tive a oportunidade de conviver durante muitos anos, sobretudo lá no Conselho Nacional do Meio Ambiente, me lembro bem, quando tivemos uma participação intensa na elaboração da resolução do CONAMA 0186 sobre o estudo de impacto ambiental, né? Tivemos uma luta enorme na confecção e depois para conseguirmos, né, ter uma aprovação dentro do próprio Conselho. Mas, se formos examinar, né, historicamente, dá para se perceber
E naquele período, né, havia uma forma de ação muito dinâmica e conjunta entre a Sobradima, que era dirigida pelo senhor, e os órgãos dos estados, os órgãos ambientais do estado. Então, nós conseguimos, naquele período, evoluir muito, e inclusive cobrar do Ministério do Meio Ambiente, né? E o Dr. Paulo era uma figura ímpar, realmente, com todas as dificuldades governamentais que ele tinha, né, ele conseguia fazer com que aquilo que nós aprovássemos no Conselho realmente tivesse uma aplicação muito intensa, coisa que, né, o senhor mesmo falou há pouco, né, no momento atual a gente percebe que tem sido muito difícil. Eu lembro também, né, quando o senhor esteve, quando eu estava dirigindo o DMA no Rio Grande do Sul, né, e aquelas primeiras reuniões da Sobradima a nível nacional, questão de lei de agrotóxicos, inclusive, a partir daquelas discussões, o deputado, à época, deputado Antonio Ferrari, tá, elaborou a lei estadual de agrotóxicos. O senhor deve lembrar bem, né, que foi uma lei pioneira no país, que, com todas as dificuldades, né, que houve de implementação, nós tivemos uma condição de fazer frente, né, naquele momento, à forma predatória com que estava acontecendo a aplicação de agrotóxicos no estado do Rio Grande do Sul. Também eu lembro nisso aí que, na oportunidade, o senhor também colaborou na defesa lá no Supremo Tribunal Federal, né, quando a doutora Verena Nigar foi defender a lei do Rio Grande do Sul, o senhor deu um apoio bastante grande também. E também lembrar, né, o período que estive na Fátima, com o meu colega Francisco Ferreira, que está presente hoje aqui, né, dirigimos junto à Fátima, e em várias oportunidades recorremos ao Dr. Paulo, né, nas situações mais complicadas, e inclusive o senhor lembro num episódio do comemoração do Dia do Meio Ambiente, onde pela primeira vez na história, não sei se o senhor se recorda, os funcionários da Fátima fizeram greve. E o senhor deu uma palestra lá com o pessoal todo vestido de preto, entregando flores na entrada. Então, eu apenas aproveitando essa oportunidade para relembrar essas ações conjuntas que tivemos, e principalmente eu percebo, né, a dinâmica que o senhor continua até agora, tá? Em combates nacionais e internacionais, fazendo com que o direito ambiental realmente cada vez avance mais para que o ambiente realmente tenha futuro. Foi um prazer, doutor Paulo. A honra foi muito minha. Fiquei muito emocionado de reencontrá-lo. Estava com saudade do meu querido amigo, doutor Vladimir. Igualmente. A palavra continua à disposição. Doutor Fará, com a palavra. Inicialmente, agradeço mais uma vez a todos os colegas, e principalmente o Dr. Paulo Afonso Leme Machado, e conhecer pessoalmente, virtualmente, apreciei muito seus livros, por meio do Dr. Paulo Regis. A pergunta é a seguinte, professor: o senhor acha que essa lei de licenciamento ambiental simplificado, que está tramitando no Congresso, o senhor acha que vai ser útil no momento? Até porque eu me interesso mais na questão da questão do aeroporto, né? A questão de infraestrutura aeroportuária, coisas do gênero. Esse aqui é o meu foco da pergunta. Você acha positivo isso aí? Olha, até hoje tenho ficado assim, quando são projetos, eu não tenho tanto me devotado no estudo, porque mudam muito, não é? Agora, por exemplo, eu estou intensamente trabalhando na lei de saneamento básico. Agora, o projeto como o senhor falou, licenciamento, há medidas interessantes e que
por exemplo, se nós formos ler a Lei de Liberdade Econômica, que surgiu no ano passado, ela exime, desobriga de licenciar-se quando houver baixo risco. Bom, num trabalho que já está para ser impresso, eu sustento que o artigo 225, parágrafo 1º, o inciso 5º, que trata do princípio da precaução, sem falar, mas é do controle do risco, não prevê ausência de controle em baixo risco. Quer dizer, se não prevê ausência de controle, ou dá chance de haver essa modulação pelo legislador infraconstitucional, essa lei, nessa parte, não é constitucional. Então, veja como são questões assim, porque quando nós, veja só, quando o senhor vai ver no artigo 225, ele diz, no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Incumbe é obrigado, é dever do poder público. No 5º, inciso 5º, controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Comporte risco. Não diz grande risco, médio risco ou baixo risco. Comporte risco, quer dizer que todo o risco pode ser, deve ser examinado pelo poder público. E essa é uma noção, por exemplo, se eu veja, surge uma lei que não é muito discutida, e são sutilezas, nossos legisladores não são obrigados a saber profundamente direito, então, se ninguém levanta isso, agora, esse é um detalhe, essa questão do licenciamento, eu estou esperando para ver. Já houve um caso na lei lei florestal, eu não chamo Código Florestal, porque juridicamente, apesar até do Supremo falar em Código Florestal, com toda sinceridade, a técnica jurídica é lei, porque na ementa não consta que é código. Quando o senhor quer ver que é código, vai no Código Civil, o Código Penal está lá, a palavra código. Aí é lei. Mas isso não quer dizer nada. Mas, tecnicamente, até isso não foi uma lei feliz. Eu fui convidado a ir lá, muito me honrou, tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal. Mas pouco tempo, a lei tem grandes imperfeições, a lei florestal, por exemplo. Né? E a lei florestal prevê certas atividades em área de preservação permanente, chamada de baixo impacto, que também não precisa de licenciamento. O problema do licenciamento não é sobrecarregar ninguém, aí é que está, é preciso um licenciamento que tenha prazos, que tenha possibilidade do empreendedor participar da sua motivação, discutir, e que também, as associações também. Então, o problema da simplificação, eu não sou contrário à simplificação, não. Inclusive em leis que, modestamente, eu fiz leis municipais, Código Municipal Meio Ambiente, veja, o município de São Sebastião, no estado de São Paulo, uma cidade litorânea, eu instituí a declaração, mas em questões que são evidentemente desnecessárias em qualquer exame prévio de periculosidade ou que tenha um perigo mais sensível ou na expressão da Constituição significativa. Peço desculpas de não abordar com mais profundidade como o senhor merece na sua pergunta. Muito obrigado, professor. Desculpe os ouvintes aqui, muito obrigado. Realmente continua à disposição. Oi, doutor. Doutor Paulo Afonso. Tenor Ferrari, com a palavra. Eu gostaria de agradecer a sua participação nesse nosso encontro. Realmente, o senhor tem demonstrado durante longos anos uma militância imensa na área ambiental, especialista nacional sobre o meio ambiente. Eu, na passagem que tive lá
da área da Secretaria da Saúde, do Meio Ambiente, a minha atuação parlamentar, eu sempre o tive como uma grande referência, como um grande estudioso, e sempre aproveitei muito dos seus livros para o meu aprendizado. Gostaria de agradecer pela sua presença. E sei também que nós somos um país continental, um país muito grande, com diferenças regionais profundas, usos e costumes diferentes, economias diferentes, né, de estado para estado, e com imensas dificuldades de encontrar consensos em matéria de qualquer tipo de legislação. Não só a questão ambiental. A questão ambiental é uma questão que, indiscutivelmente, tem diferenças regionais fundamentais e é difícil consensuar. Mas em qualquer área, imaginar que os parâmetros do Rio Grande do Sul sejam aplicados ao Maranhão, ao Rio Grande do Norte ou ao Amazonas, isso é uma coisa que é impossível de acontecer. E quando a gente vê, por exemplo, países europeus que têm dificuldades, que todos os países europeus, menos a Rússia, não têm o tamanho do Brasil, praticamente é o mesmo tamanho que o Brasil. Isso é uma coisa muito difícil de ser feita. Mas, mesmo assim, com todas essas dificuldades regionais, para consensuar, a dificuldade da representação política no Congresso Nacional, e dificuldades que, às vezes, os presidentes da República encontram com seus ministérios, com seus ministros, que não mantém diálogo, pelo menos com quem entende do meio ambiente, mesmo assim, há assim uma certa clareza, né? Uma certa de princípios, né? De meio ambiente que estão sendo consagrados no país. Mesmo com todas essas dificuldades regionais, desses consensos, a legislação ambiental e os estudos e os trabalhos que têm sido feitos na área do meio ambiente têm encontrado, às vezes, lá no fundo, têm encontrado algum consenso. Isso já é isso é uma boa notícia para um país que se acostumou a conviver com a ditadura militar, né? De repente, né, passa para uma democracia ainda muito jovem, né? E assim mesmo pode sentar e se pode discutir essas questões com alguns consensos a nível nacional. E eu sou um dos responsáveis por isso. Porque no momento em que a gente tem aonde consultar, né, a gente tem com quem discutir, com quem dialogar sobre isso, isso é um grande avanço. Então, eu queria lhe cumprimentar exatamente por essa razão, porque o senhor, a nível nacional, representa um consenso de alguém que conhece profundamente, não só a legislação ambiental, mas conhece o meio ambiente como tal. E por aí, né, nós encontramos alternativas sempre boas e grandes saídas, mesmo que nós sejamos regiões diferentes. Então, meus cumprimentos pela sua participação. Fiquei muito feliz de ouvi-lo novamente, já fazia algum tempo que já não ouvia, né? Mas eu fiquei muito feliz em poder assistir a sua palestra de hoje e ver que o senhor continua sendo aquele militante forte, eficiente e dedicado que sempre foi. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Agradecendo ao deputado Antenor Ferrari, nós vamos passar a palavra para o engenheiro Luiz Fernando Taborda Celestino. Com a palavra, Celestino. Obrigado. Quero inicialmente cumprimentar o palestrante pela acuidade com que abordou essa temática do direito ambiental e quero fazer uma breve colocação e uma pergunta. Nesse processo de pandemia em que vivemos, muitas oportunidades surgiram por conta desses novos procedimentos que a sociedade passou a adotar para se defender desse processo. Um dos resultados positivos, seguramente, foi a redução da poluição ambiental. Houve significativa redução da poluição nesse
período, nós tivemos aí vários exemplos de, por exemplo, a Baía da Guanabara tendo a possibilidade de ver renascer a vida nela. Atribui-se essa redução ambiental à redução do tráfego de veículos, o tráfego caiu brutalmente aí nesses últimos 5, 6 meses, e também da própria inatividade das indústrias. O ganho para o planeta é evidente. A pergunta é, as forças representativas da sociedade não deveriam aproveitar essa oportunidade para fazer uma ampla rediscussão sobre essa legislação que envolve, por exemplo, os combustíveis, a utilização dos combustíveis, a utilização, ou melhor, a não utilização de dejetos industriais que são jogados na natureza, a própria questão do saneamento básico, que o senhor acaba de se referir, que é também uma rediscussão importante. O que o senhor acha desse contexto? Agradeço a pergunta, eu vou aproveitar para agradecer ao que o doutor Ferrari falou, e o senhor também, quanto ao pronunciamento do doutor Ferrari sobre a questão do consenso, é uma das coisas que, por coincidência, sabe, há 2 dias lendo esse artigo, já faleceu, o Camus, mas ele fala muito sobre o problema do diálogo, das ideias conflitantes, né? Em que a pessoa não olha no olho do outro, em que a pessoa não escuta o outro. Então, tive uma experiência interessante, porque lecionei 18 anos, tive essa honra de ser todo ano convidado pela congregação da Faculdade de Direito e Ciências Econômicas da Universidade de Limoges, na França, e passava sempre uma parte de um mês lá, geralmente nas minhas férias forenses, e vi como os franceses opinavam, mesmo diante de muitas ideias diferentes, sendo um país bem 16 vezes menor do que o Brasil, eles procuravam, quer dizer, não se agredir tanto, quer dizer, no sentido de respeito ao dissenso, na não concordância, as técnicas de discussão, porque ter opinião não é agredir. Isso eu acredito que aprendi muito no CONAMA também, como a convivência com Vladimir Ortiz, que era uma pessoa, um gentleman, muito elegante para discutir lá as coisas. E eu acho que o senhor, no Rio Grande do Sul, tem uma experiência, não é um momento aqui, um dia eu gostaria de conversar mais, voltar fui rapidamente, o ano passado, fazer uma conferência na PUC do Rio Grande do Sul. Quase todos os anos eu sou convidado para ir, ainda que sempre rapidamente, e como os senhores conseguiram evoluir para consensos, porque os senhores tiveram guerras internas, desculpe, termo guerra ou revoluções, não é, duras, não é, na história do Rio Grande do Sul. Desculpe se eu estou lembrando isso, são coisas que pessoas nem gostam de lembrar, não é mesmo? Mas a gente aprendeu, o Brasil, São Paulo também teve, não é, a sua luta de 1932, a Revolução Constitucionalista, não é? Em que muitas pessoas morreram. Em Piracicaba, onde eu moro, tem um monumento a 80 pessoas que perderam a vida. Então, quer dizer, já tivemos dissenso. Agora, duros. Mas é preciso que nós aprendamos também a participação. Quer dizer, conciliar na participação. Porque eu vejo hoje, modestamente, hoje muitos moramos em apartamentos, né, um descaso que a maioria tem em ir às reuniões condominiais. Então, não há um aprendizado. Eu tenho mostrado muito, falado na faculdade de Direito, eu deixei de lecionar agora em junho,
quero me reservar um pouquinho da questão da epidemia, então deixei, no final de junho, parei de lecionar, mas eu sempre dizia, a grande escola da participação é a aula. Se o professor sabe escutar os seus alunos, se sabe dar chance de palavra. Então, eu acredito que nós precisamos balancear a conciliação com a participação. Porque sem participação há o autoritarismo, né? Só uma voz fala, só um grupo manda. Eu acredito que o doutor Ferrari seja de acordo comigo, né? Quer dizer, consenso com participação. Falando com o doutor Luiz Fernando da Borda Celestino, interessante realmente esta parada neste tempo de pandemia. Por coincidência, até o SESC me chamou. Hoje está saindo uma manifestação que eu, como sou população vulnerável, eu não acho feliz falar população de risco, não. População de risco, o fato de sermos idosos, não somos risco para ninguém. Quer dizer, nós somos vulneráveis. Nós podemos ser atingidos pela ação de risco de algumas atividades. Bom, eu fiz uma palestra, uma modesta alocução que está saindo hoje aqui nessa região. Bom, mas nesse sentido, veio que realmente a parada foi importante. Mas veja o seguinte, por que nós temos medo de aplicar o Código Penal, que é desde 1940, que em matéria sanitária prevê uma punição, se não for observada a ordem dos agentes de saúde, é uma pena pequena, que vai até 1 mês de prisão, mas é crime. É crime já desde 1940. E não se fala nisso. Então, está acontecendo o quê? Que essa parte jurídica, eu não tenho procurado estar presente em todas as atividades, ver o que tem havido de controvérsia jurídica nos tribunais. E abre e fecha as atividades, entretanto, me parece que essa paralisação obrigatória não está sendo aplicada no Brasil. Foi aplicada na Espanha, foi aplicada na França, foi aplicada na Itália. É verdade que depois que, principalmente a Itália, quando já tinha morrido muitas pessoas, né? A França balançou muito, e é um país, peço desculpa de citar um exemplo, que eu tenho mais participação e sigo mais. A Espanha, já também morei na Espanha, quer dizer, também sigo, mas eu vejo que a questão, realmente, quer dizer, o meio ambiente melhorou, principalmente o meio ambiente das grandes cidades, com a diminuição das atividades. Mas, por que qual a razão que a indústria automobilística não melhora a maneira de controlar a poluição do ar? Quer dizer, há uma certa abstinência ou omissão do poder público e dos conselhos em atuar, em exigir, principalmente na questão da poluição do ar. Veja a poluição sonora. Eu tive a oportunidade de ser, junto com o meu neto, Gabriel Machado Henriques, nós fizemos um projeto para Guarulhos. O prefeito pediu, está instituindo, agora isso aqui, que até agora caiu o movimento dos aeroportos, mas seguindo o exemplo da legislação francesa, introduzindo o quê? O pagamento pelo usuário, bem mínimo, pela poluição sonora, para que o município de Guarulhos, onde é o maior aeroporto da América do Sul, que tenha meios de ter possibilidade financeira de fazer instalações contra ruído. Eu fui ao local para fazer esse projeto de lei que fizemos, levamos a medição de poluição sonora, fomos conversar com os vizinhos do aeroporto, todos reclamando
do excessivo barulho, ruído do aeroporto. E não se fazia coisa nenhuma. Então, o prefeito quis fazer, mas não chegou ao termo de ser aprovado ainda o projeto, porque veio essa epidemia, não se votou, etc., e caiu, claro, agora com menos voos, né? Mas a questão é essa, então. Quer dizer, quais as providências que realmente protegem a nossa saúde? E eu agora estou analisando a lei de saneamento, longamente, não tenho ainda espírito bem formado. Claro, já tinha outra, etc. Mas, nessa vinda da empresa privada para essa atividade, eu faço essa pergunta, eu não tenho resposta ainda. Qual vai ser realmente o controle nosso de cidadania? Se fala na lei, eu já li a lei inteirinha, mas isso não basta. Eu tenho que dormir em cima dessa lei, tenho que digerir a lei para poder realmente dar conceitos, expedir minha opinião. Então, o resultado? Se fala em controle social. Tá? Isso já se falou na lei de agentes sólidos, foi a primeira vez que, numa lei nossa, na parte ambiental, entra essa expressão controle social, que é direito à informação, mas direito à participação. Mas realmente vai funcionar? Vai interessar a empresa privada levar para as favelas a água encanada e tratamento de esgoto sanitário? Será que isso vai acontecer? Se acontecer, vai ser uma obra admirável, né? Nós vamos ter controle que vai fazer para a parte de classe média e classe abastada, é fácil. Aí a empresa privada vai ter lucro. Mas e no local de baixa renda? Quer dizer, como vai ser? Vai haver necessariamente subsídios? Isso ainda, pela leitura que eu fiz já da lei de saneamento básico, eu não tirei conclusões. Espero ler mais e extrair essas conclusões. Agora, esse é o dado, então, sabe, como melhorar realmente o nosso ambiente sem excesso, porque esse é o problema. Sem também sacrificar a vida econômica. Quer dizer, eu não falei nisso, mas é uma incógnita. O que é realmente desenvolvimento sustentável? Porque uma autora americana, Barbara Stark, diz que é um oxímoro. Essa palavra até é dura, né? A gente nunca quase usa oxímoro, porque é o termo que uma locução verbal, uma palavra, segundo a Bárbara, ela contradiz a outra. Ela diz: desenvolvimento bate em cima de meio ambiente. É muito difícil realmente estruturar desenvolvimento com meio ambiente, com pacificação, com conciliação, diz ela. Mas quem sabe a gente possa conseguir. Fala-se muito. Agora, é preciso ver qual é o índice. Então, como se eu perguntar, o Luiz Fernando levantou essa expressão de estamos parando. Isso aí foi visto assim, quer dizer, lá o que consta em Wuhan teria sido um tipo de alimentação, teria sido uma alimentação incorreta através de animais, etc. Tal. Hoje, vou contar umas coisas, desculpa, não quero que os senhores se mantenham aí, cansaço, logo vou terminar. Eu tenho um amigo, Michel Schiller, foi meu companheiro de mestrado lá na Alsácia. Nos ajudava até a família, porque ele fala correntemente alemão. Na Alsácia se fala francês. E ele disse assim: estou hospitalizado. Ele foi trabalhar num parque, sabe? Ele e a mulher dele. E ele disse: estou com muitas feridas nas pernas e tal. Aí a minha esposa, que não é professora de português, não é professora de ecologia, não, disse: será que não foi a presença excessiva dele no meio da floresta? Será que ele não foi picado? Não foi isso? Quer dizer, tudo tem os dois lados da coisa. Quer dizer, você veja, fala-se aos que falam até que foi uma introdução do chinês. Eu não acredito, mas que foi um mau uso da alimentação na China que deu essa propagação desse vírus. Agora, tudo isso é um problema que nós temos que levar para público, falar, porque nós não dominamos ainda o problema. Não é verdade? Nós não dominamos. Eu disse nessa minha modesta entrevista que está saindo hoje aqui na região,
que eu fui habituado a estudar muito. Como nós éramos família de classe média, eu precisava aluguei para estudar em Campinas, eu alugava uma edícula no fundo de casas, em que essa edícula eu podia usar, mas não podia levar amigo, não podia levar namorada, não podia nada. Eu tinha que ficar, eles tinham que observar a respeito à casa. Então, eu tive a oportunidade muito de viver sozinho e estudar bastante, tanto que pude sair da faculdade daquele tipo, era possível, e passei no primeiro concurso do Ministério Público, e não era um fato. Fui o mais novo da minha turma de Ministério Público, eu entrei aos 23 anos no Ministério Público. Aquele tempo podia, hoje precisa 3 anos de interregno entre sair da faculdade e prestar concurso. Mas é o seguinte, nós não sabemos ficar isolados. Eu e minha mulher estamos isolados, alguns companheiros e companheiras que estão me escutando estão vivendo também um certo isolamento, para ver se nós evitamos. Então, eu estou fruindo do silêncio, fruindo, quer dizer, gosto de música, e assisto, nós temos televisão, e temos até o luxo de, não sei se você ter familiares que nos façam as compras. E também parar um pouco a atividade já sou aposentado, de algumas atividades, tanto como professor da Unesp, oficial, e como promotor de justiça. Mas esse é um dado. Como vamos debelar essa pandemia se periodicamente todo mundo quer se conversar, quer festa, quer isso, quer praia, quer isso, e se contagia novamente? Eu deixo isso no ar. Bom. Professor, são 19 horas e 25 minutos, nós já abusamos bastante. Tenho certeza aqui que os colegas gostariam de formular muitas questões. Então, antes de encerrarmos, nós queremos registrar a presença do senador Pedro Simon, que nos honra com a sua presença seguidamente. Eu quero endereçar ao ministro Simon e senador Simon meu imenso carinho e reconhecimento. Ele lutou pela rejeição da lei de rejeitos radioativos. Fomos lá falar com ele, e ele falou, lamentavelmente, ele não teve força política naquela época para poder rejeitar a lei de registros radioativos, mas ele foi de uma grande abertura de coração, e eu sou um grande admirador dele. Bem, registramos também, mais uma vez, a presença da advogada Marília Longo do Nascimento, que preside a comissão da OAB, Comissão de Meio Ambiente da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul. A doutora Luísa Falkenberg, também foi conselheira aqui durante muitos anos, conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente, registrar a participação do advogado Francisco Emanuel Campos Ferreira, está participando de Florianópolis, a participação da nossa querida professora Maria Aparecida, e também da professora Maria Lúcia Castanha Wortmann, que é professora da URGS e professora da UBRA. Muito obrigado pelas presenças. Registramos também a presença do pastor Felipe de Souza Cruz, que está nos brindando com a presença diretamente de Florianópolis. Também a presença, queremos registrar, do assistente social Renan Toledo. Ainda da nossa amiga Suzete da Costa, da advogada Nara Raquel Gox, do professor Romeu Nedel, do nosso amigo advogado Fernando Guaranha e do professor Sérgio Abreu, que nos brinda também com a sua presença. Informamos que na próxima semana, segunda-feira, dia 31 de agosto, nesse mesmo horário das 18 às 19 horas, o nosso encontro de cultura será com o radialista e comentarista da Rádio Guaíba de Porto Alegre, José Aldo Pinheiro, que vai falar sobre o sucesso do futebol gaúcho em época de crise. Estão todos convidados. Agradecemos a generosidade do professor Paulo Afonso Leme Machado por ter, mais uma vez, nos brindado com essa instigante palestra. Agradecemos a todos, desejamos muita saúde, uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, boa noite.
Um abraço. Uma boa noite. Obrigado, doutor Paulo Afonso. Obrigado. Isso com você. Obrigado pelo convite. Obrigado.